Bitcoin hoje dá uma porrada para cima, bem modesta, né? Subimos quase 4% e a gente fica na dúvida, você fica na dúvida se a gente realmente já tem combustível suficiente e força para a gente voltar a romper o nosso topo que fizemos anteriormente nos 53 mil dólares, tá? Então hoje você vai ver comigo o que está acontecendo, quais são as forças e para onde está atendendo o mercado. Então eu já te dou as boas-vindas, você está no canal Investidor Modesto, que você aprende e entende o mercado de uma forma inteligente, tá? A gente tenta entender em vez de gravar o que está acontecendo. Então vamos começar, tá? Já te dou as boas-vindas. E o que a gente tem? Gráfico diário. Já falamos anteriormente a acumulação nessa região. Ou seja, né, a gente teve uma queda forçada por liquidação de pessoas alavancadas, tem um plural aí, e a gente tem aqui uma oportunidade de compra, ou seja, pessoas que viram que o preço desceu muito e resolveram apostar em compra, tendendo, esperando, né, uma alta do Bitcoin para o futuro. A gente sabe que setembro é um mês conturbado para o Bitcoin, para o mercado de cripto, então a gente realmente espera que as pessoas aproveitem um mês que é difícil, né? A gente sempre vai ter algum tipo de negatividade ou lateralidade nesse mês, para aproveitar e fazer algumas compras. Então a gente possivelmente está vendo isso, e uma das forças que indicam isso, que a gente conversou sobre isto ontem, foi que estamos tendo uma divergência no gráfico, ou seja, né, a gente está vendo toda esta acumulação aqui entrando no gráfico de uma hora, e ao mesmo tempo a gente vê que a força compradora, ou seja, o RSI, ele está tendo fundos acima dos anteriores, ou seja, a gente está tendo fundos que estão sempre acima dos anteriores. Temos o fundo aqui, temos um mais alto, temos outro mais alto, temos outro mais alto. Ou seja, o que isso significa pra gente, né? Você sabe, você que acompanha a gente, você já entende que no RSI a gente tem valores. Então a gente vai ter a região 50 que a gente pode contar como meio termo do mercado, ou seja, a força compradora acima da região 50 e abaixo da região 50 temos força vendedora. A gente está no meio termo, não há lado vencedor no mercado, simplesmente estamos numa neutralidade, não tem nem touros ganhando nem urso ganhando, ou seja, isso significa lateralidade no mercado. Mas a gente sabe que, né, quando a gente tem fundos sendo formados mais altos, isso significa que nós estamos tendo sim uma força tendendo a subir, né? A gente está sempre tendo uma força compradora empurrando o fundo do RSI para cima. Isso indica para a gente que a gente está tendo uma manifestação da força compradora no mercado, ou seja, você que saca, você entende que já, né, que o RSI está apontando para cima, estamos tendo alta na força compradora. Isso indica para a gente que pessoas realmente estão aproveitando toda a liquidação que nós estamos tendo, fundos formados aqui, para aproveitar e fazer compras, né? E como que a gente pode interpretar uma situação dessa? Pelas sombras, né? A gente sabe que o mercado ele deu uma derrubada por conta dessa liquidação, e você que acompanha a gente já tá ligado. E a gente teve, né, nesse meio tempo, sombras aqui, sombras que indicam pra gente que o mercado veio aqui embaixo nos 42 e logo subiu novamente. Isso indica que o mercado está realmente aproveitando oportunidades para encher o carrinho, apostando em alta. E totalmente, né, isso não, de qualquer forma, isso não é errado, porque a gente sabe, você que entende, a gente estava em uma tendência clara de alta e simplesmente tivemos um movimento de liquidação vindo para baixo. Esse movimento de liquidação é totalmente normal e não é motivo nenhum para você pensar que a tendência de alta acabou e revertemos a situação no mercado e de alguma forma o Bitcoin vai morrer, tá? Completamente errada essa leitura, você não pode interpretar dessa forma, porque é simplesmente uma forçação, uma maneira das exchanges, das corretoras ganharem dinheiro em cima da liquidação de contratos futuros, tá? Então é um movimento normal que acontece porque eles querem dinheiro, então leva o mercado para baixo. E logo depois a gente tem uma porrada, a gente tem lateralidade, que é oportunidade para fazer compra. Então você tem que entender isso. E já que você entende isso, você sabe, e junto, né, analisando o RSI subindo, você começa a ligar os pontos porque você está tendo o quê, né? Uma divergência aqui. E uma divergência é o quê? Você tem o preço fazendo uma tendência de baixa, você tem uma LTB no RSI não, perdão, no preço, e no RSI você tem o contrário, você tem uma LTA. Ou seja, você tem o preço caindo e você tem o RSI subindo, ou seja,
a força não condiz com o preço do Bitcoin. Isso significa que dentro do preço do Bitcoin temos alguma coisa escondida ali, que é a força compradora, né? A força compradora está escondida e aos poucos se manifestando sem dar muitos sinais. Então a gente tem realmente essa divergência que indica a força compradora está aumentando e o preço não. Isso indica pra gente que em qualquer momento, né, a gente pode ter uma maior força vendedora assim que a gente começar a brincar acima da região 50, que indica que estamos tendo abundância na força compradora. Então, quando a gente tiver uma maior manifestação da força compradora, é aí que a gente vai ver o preço subindo, tá bom? Então, essa é uma maneira de interpretar o mercado e parece, tudo indica que seria isto. Por quê? Né, a força de estudo. Aqui no RSI você consegue interpretar muita coisa e utilizando, né, o price action, a leitura, né, dos candles com o RSI, você consegue ter uma ideia melhor do que está acontecendo no momento. Então a gente agora vai fazer um passeio sobre nos tempos gráficos para ver o que, que o RSI está falando para a gente. A gente sabe, vamos começar no mensal para a gente ver. Vou te despreocupar, você que está esperando, você que acha que o Bitcoin vai morrer. A gente vai tentar entender a longo prazo o que, que pode acontecer para a gente, tá? E se realmente a gente vai ter um fechamento desse ciclo de alta que a gente está tendo previsto aí para o final do ano e até o começo do ano que vem, tá bom? Então você que está preocupado, vamos entender o que está acontecendo. Primeiro, já sabe, gráfico mensal RSI acima da região 50, ou seja, estamos tendo clara tendência de alta no RSI no mensal. Tendência clara de alta, isso condiz porque, né, estamos tendo fundos maiores no RSI e ao mesmo tempo estamos tendo fundos maiores no preço, ou seja, a tendência está acompanhando a força compradora no gráfico mensal. Então, tendência clara de alta neste momento e, né, é uma maneira de você ver que a gente, apesar, né, dessas quedas no Bitcoin que a gente tem nesse momento, você acha que realmente o Bitcoin vai morrer. Você vê que aqui a gente não tem tanto recorde aqui, né, mas você vê que realmente o Bitcoin consegue se manter acima da região 50 do RSI. Ou seja, por isso que todo mundo fala que o Bitcoin sempre está em tendência de alta, porque aparentemente aqui depois eu vou dar uma olhada no outro gráfico, tá? Acho que não, acho que eu vou deixar o próximo vídeo pra gente ver que realmente se o Bitcoin, ele sempre está acima da região 50 do RSI, indicando que a gente sempre está em tendência de alta. Mas por enquanto, gráfico mensal tendendo a alta. Vamos entrar pro gráfico semanal pra gente ver, né, que a gente realmente teve semana passada uma barra vermelha que para muitos foi preocupante, mas essa semana a gente tem que ver como é que vamos finalizar a semana. Estamos no começo, na terça-feira aqui. Então a gente vai esperar até domingo para ver que a gente pode possivelmente fazer uma barra de engolfo aqui, engolfando, comendo a barra anterior aqui, né? O corpo dessa barra dessa semana tem que sobrepor o da semana passada. Isso indica engolfo, indica que toda a força vendedora que a gente teve na semana passada, a gente teve uma maior força compradora, ou seja, né, a gente anulou a queda da semana passada com uma alta gigante. Então é isso que a gente espera para essa semana. Tudo é possível, né? A gente sabe que setembro é um mês difícil ali pro Bitcoin. A gente pode ou não ter essa barra, tá? Mas o nosso intuito aqui é o RSI. RSI, o que que tá dizendo pra gente? Bom, a gente realmente, né, teve uma queda do Bitcoin, a força teve uma grande queda no semanal. E a gente teve um freio, né, uma reduzida dessa tendência forte de alta que a gente estava tendo aqui. Ou seja, né, a gente entrou numa tendência de baixa no semanal, porque a gente entrou na região abaixo da região 50, ou seja, a força vendedora acabou se demonstrando mais forte por um momento. E assim que a gente terminou este fundo aqui, nós estamos subindo novamente, já estamos acima da região 50. Claro que isso aqui é uma leitura rude do gráfico, a gente não pode se basear somente nisso, mas é uma forma de você, andando pelos tempos gráficos, você pegar ó, a tendência, o que está acontecendo no longo e no médio e no curto prazo, tá? Então a gente está saindo do longo prazo indo para o curto. No longo prazo, mensal, alta, semanal, estamos em clara tendência de recuperação da baixa, né? A gente teve uma baixa aqui e agora estamos recuperando, voltando para alta. Então a gente pode ter alguns pivôs de alta para voltar à nossa tendência principal do Bitcoin, que é alta, para depois a gente finalizar o ciclo com uma baixa entrando no inverno, tá bom? Então, por enquanto, semanal estamos tranquilos. Agora vamos pro diário, né, que é o gráfico, um dos principais, todo mundo se baseia, é o diário, e a gente vê que
a gente teve uma queda que estamos já em outra tendência, conseguimos reverter essa lateralidade que a gente estava tendo nesse momento, essa lateralidade aqui entre os 40 e os 30, a gente rompeu e agora está se mantendo acima, tá? Isso é muito importante. E até a gente perder este ponto aqui, que pode ser muito importante, a gente ainda vai seguir tendência de alta, interpretando de uma forma que isso aqui seria um pivô de alta para o preço continuar subindo, tá? Então essa correção que a gente está tendo nesse momento, repito, tá forçada por liquidação de contratos alavancados. A gente tem, né, tudo para fazer uma acumulação nessa região para voltarmos a subir para nossa tendência rumo aos 65 mil dólares, que é o nosso topo anterior, certo? Então no RSI a gente demonstra que, quero que vocês prestem atenção nisso, tá? Quando a gente virou na tendência nos meses anteriores aí, na metade do ano, tivemos uma tendência de baixa nesse momento, certo? E agora, a gente realmente teve, junto com esse momento, ficamos abaixo da região 50 no RSI. Ou seja, a força vendedora realmente ganhou um espaço ali no meio, certo? Então, realmente, tudo tranquilo, a tendência segue o gráfico, mas a gente está tendo agora uma reversão. Estamos se mantendo acima da região 50. Isso é muito importante. Você pode ver, não é regra, tá? Nossa, Douglas, a gente realmente está numa tendência de alta e o RSI veio abaixo da região 50. Agora ferrou, acabou a alta. Não, você tem que entender que sempre você vai ter respiros, né? Por quê? Vamos lá, quando a gente estava tendo baixa, a gente teve algum respiro aqui de alta, que significa, né? É a mesma coisa que você tá no mar, você é um peixe, você precisa pegar um pouco de oxigênio lá na superfície. Então você bota a boquinha lá pra fora e respira e volta a descer na água, tá? Então o que acontece? É a mesma coisa aqui. Você sempre vai ter um respiro da força compradora vir aqui em cima, porque qualquer momento que você já tem algum sinal que você pode ter alta, como esses candles verdes que aparecem, você começa a sinalizar para o mercado que às vezes pode ter alguma reversão ali e voltar a alta. Então as pessoas acabam entrando muito FOMO ali, muita sede para ver a alta do Bitcoin. Então a gente vai ter uma tendência de alta, mini tendência de alta dentro de uma tendência de baixa. Então a gente vai ter respiros. Então da mesma forma que estamos tendo respiro para baixo aqui, e este aqui, né, passamos da região 50 do RSI no diário. E a gente se manteve esse tempo todo acima da região, ou seja, essa queda que a gente está vendo no RSI é simplesmente uma oportunidade de compra que alguns investidores conseguem enxergar para o longo prazo. Então, se a gente realmente reverteu essa tendência de baixa para uma de alta, qualquer entrada abaixo da região 50 pode ser vista como uma oportunidade de compra, né? Então, a gente está tendo sim, nesse mesmo período aqui, uma oportunidade de compra, uma acumulação do Bitcoin no preço, tá bom? Então, repito, mensal alta, semanal alta, diário, permanecemos de qualquer forma em tendência de alta, porque isso aqui você não anula essa tendência toda que a gente teve, porque a gente subiu quase 80% nessa região aqui, você pode ver, subimos quase 80%, e a gente está caindo no momento aqui, vamos lá, 10%. Então você tem que parar de prestar mais atenção em queda do que alta. A gente tem que valorizar os dois lados da moeda aqui, tanto a alta quanto a baixa. Então, cara, você teve 80% de alta aqui e você tá se preocupando com 10, tá? Então, não é essa mentalidade que eu quero que você tenha. Quero que você entenda o quão importante é a queda pra gente voltar a subir, porque ela significa acumulação. Pessoas compram aqui apostando que o preço vai subir e voltar à sua tendência. Ou seja, o RSI indica sim que a gente teve uma tendência clara de alta aqui no RSI, porque a gente ficou acima da região 50 e agora a gente está tendo um leve recuo aqui, dando uma oportunidade de compra e acumulação para as pessoas, tá? Então, seguimos firmes e fortes, esperando a alta do Bitcoin retomada, né, para fechar o ciclo acima dos 65 mil dólares, que é o seu topo anterior. Então, sim, diário a gente considera que estamos ainda em tendência de alta, porque ele só recuou um nível de 10% em cima de uma alta de 80%. Ou seja, né, isso aqui em Fibonacci, vamos usar a retração de Fibonacci, a gente vai ver que ele simplesmente recuou aqui, nem 38%, ou seja, a gente ainda tem muito espaço, a gente teria um espaço bem bonito ainda para vir até os 39 mil para a gente voltar a subir, e ele já está fazendo uma acumulação bem aqui em cima, bem acima do ponto
de 38% de retração, né? Isso aqui são níveis de retração. Se o preço que atinge o seu topo aqui, ele retrai até aqui, ele retrai 38%. Então, se a gente tem até aqui, a gente tem uma retração de 50% e assim vai. Então, quanto mais acima ele buscar um suporte para voltar a subir, melhor para a gente, indica que a força compradora ainda está abundante. Ou seja, esse ponto que ele está atingindo aqui é perfeitamente saudável para o preço por esta formação no RSI que ele está fazendo, dando oportunidade de compra, tá bom? Então, da mesma forma que quando a gente presta atenção, tá? A gente tem uma recusa, que a gente tem simplesmente uma fraqueza do RSI vindo abaixo da região 50, é uma oportunidade de compra, da mesma forma que quando você está em plena tendência de baixa, como a gente estava aqui, a gente tem essa alta aqui como uma oportunidade de venda, tá? Então, se você aproveitou essa alta do RSI para vender aqui e comprar mais embaixo, você fez um ótimo e um belo swing trade ali, conseguindo bons lucros para você. Então, essa é a interpretação que a gente tem que entender. Agora vamos parar de falar disso, já estamos falando muito. Vamos por 4 horas, ver a interpretação que a gente tem no gráfico de 4 horas, olhando o RSI, tá bom? Então, RSI aqui no 4 horas, a gente ainda está no momento, né? E a gente sabe que toda hora, quanto menor o time frame, o tempo gráfico, mais oscilativo é o RSI. Então a gente ainda tá aqui, já estamos com uma forte tendência compradora aqui, já subimos acima da região 50, mas a gente sabe que no de 4 horas a gente tem muita oscilação. Então é totalmente perfeito o preço vir buscar aqui em cima, depois vir aqui embaixo. Mas o mais importante a gente tem que ver é o diário semanal e mensal. O RSI ali nesses três tempos gráficos são os mais importantes, tá bom? Então, muita calma nessa hora, ainda seguimos nossa tendência de alta. Não há, repito, tá? Não há motivo de desespero no momento. Essa alta aqui é totalmente normal e essa queda que a gente está tendo perfeitamente normal, um movimento normal do mercado. Sempre quando você tem algum movimento muito forte projetado, você logo depois tem uma acumulação. Da mesma forma, quando você tem muita alta, você tem um movimento de distribuição, né, ou mais acumulação, dependendo da situação atual do mercado. Então, muita calma, a gente tenta sempre passar uma tranquilidade para você entender o mercado. Quando você entende, você fica mais tranquilo. Então, com essa tendência, eu quero agora, para fechar, tá? O que você precisa entender? A gente está em um movimento de lateralidade no preço nessa região. Ou seja, enquanto a gente não perder, não sair deste range aqui que você está vendo, até os 47 mil, você não fica otimista, tá? Então a gente pode ficar mais um tempo aqui, mas é claro que quanto mais ele vai batendo aqui em cima, você vê que as sombras estão mais pro lado de baixo, né? Ou seja, estamos tendo uma força compradora, indicando também que o RSI não está mentindo. Estamos realmente tendo uma força compradora no RSI e pelas sombras no gráfico você consegue ver que as pessoas estão empurrando o preço para cima. Isso é muito importante, que prova pra gente que possivelmente estamos tendo uma acumulação no preço, tá? Então seguimos calmos, esperando uma definição do mercado dentro desse range, mas esperando alta no futuro, tá? Principalmente acabando o mês de setembro, vamos ter aí, se a gente conseguir passar para esse mês intactos, vamos ter uma bela alta pela frente, se tudo der certo, tá bom? Então, se inscreve se você não é inscrito, acompanha nosso trabalho, deixa o seu like se esse vídeo foi útil para você, que eu te vejo amanhã na nossa próxima análise, tá? Um grande abraço e um beijão a todos e até a próxima.